Vamos ler Gênesis capítulo 50, versos 20 e 21. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Nós estamos desenvolvendo uma série de palestras com base num tema principal. Rico, o seminário Seja Rico. Mas a ideia é, rico ou pobre, a escolha sempre será sua. Sabe, hoje eu quero falar um pouquinho, nessa minha última palavra, nessa questão aqui proposta. Eu penso muito sobre a responsabilidade que cada um individualmente tem consigo mesmo. É tendência nossa, irmã Ulda, como ser humano, tendência que a gente tem de culpar os outros. Mas a vida é sua. Para que você quer dar satisfação da sua vida para os outros? A vida é sua. Então você precisa viver a sua vida. Eu vejo algumas pessoas culpando o pai, pessoas culpando mãe, pessoas que culpam os tios, outros culpam o mundo. Tem gente que amplia, né? A culpa é do inferno que se levanta. Mas olha para alguém que está perto aí e fala para ele ou para ela assim: a vida é sua. Para que você fica preocupado com os outros? A vida é sua. Por isso, nessa última palavra, eu vou falar sobre esse assunto. Troca de slide aí para mim. Isso. Eu vou falar sobre esse assunto. Você, o seu maior capital de investimento. Você é o começo do seu próprio sucesso. O sucesso se inicia através da sua decisão, da sua escolha. A Bíblia diz que Isaac estava numa região que era infrutífera. Mas o texto sagrado vai dizer: semeou Isaac naquele mesmo ano, naquela mesma terra que não produzia. E naquele ano que ele semeou, ele colheu. Decisão, escolha. Então, o sucesso depende muito da sua escolha, da sua decisão. Alguém disse o seguinte: diz que a primeira pergunta que será feita para uma pessoa no julgamento depois da morte é essa pergunta: como que você conduziu os seus negócios? Que jeito que você administrou o que Deus te deu? Porque Deus dá para cada um de nós.
como que você administra, ou como que você administrou o que Deus colocou nas suas mãos. Eu disse numa das palestras, eu acho que foi na primeira ou na segunda, como é que você quer mais, se nem o que Deus te dá você sabe administrar? Como que você quer, se você não administra com sabedoria o que Deus coloca nas suas mãos como tarefa para você administrar? Então, se você tem que investir em alguém, você precisa investir em você. Eu fiz muito menção, porque ele, embora tenha 92 anos, o Warren Buffett tem 92 anos, um dos homens mais ricos da América. Ele passa a vida lendo, pensando e estudando. Ele diz o seguinte: o melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo. Quanto mais você investe em você, mais você aprende. E quanto mais você aprende, mais você ganha. Quanto mais você aprende, mais você ganha. Mas você não investe em você, ué. Você não acredita em você mesmo. O ano todo de braço cruzado. O que você estudou? O que você aperfeiçoou? O que você leu? O que você buscou? O que você tentou? Se você ler a história do Warren, e eu queria que você lesse, ele tinha medo de falar em público. Como ele tinha medo de falar em público, o que ele fez? Ele investiu $100 num curso de oratória, para poder desenvolver o hábito de falar em público. E ele ficou tão confiante com o que ele aprendeu, que ele pediu a esposa em casamento durante a metade do curso. E ele acredita o seguinte, que o que ajudou a desenvolver a sua carreira no mundo financeiro e no mundo dos negócios foi justamente o que ele aprendeu no curso de oratória, porque ele aprendeu a falar em público. Perdeu o medo de falar em público. Tem pessoa que não se dedica a isso. Evaldo, eu sou de uma geração, Laudelino, tem um outro que eu estou já de saudosa memória, mas para lembrar o nome dele. A gente ia para o monte, não era para orar. A gente nunca foi muito de negócio de orar em monte. Mas porque lá a gente ficava sozinho e pregava para as árvores mesmo. Pregava o sermão lá. Porque o que a gente ouvia falando e ouvindo, falando e ouvindo, tinha uma facilidade maior para adaptar. Eu preguei muitas vezes sozinho, muitas vezes, só as árvores ouvindo. Mas tem gente que não esforça, não tenta. Tem um escritor canadense, troca aí para mim, filho, isso, Robin Sharma. Ele diz o seguinte, que investir em si mesmo é o seu melhor investimento. Nada irá melhorar, não irá melhorar somente a sua vida, diz ele, vai melhorar a vida de todos que estão à sua volta. Se você investe em você, não melhora só você, sua família é beneficiada, quem te ouve é beneficiado,
As pessoas que fazem parte do seu círculo são beneficiadas quando você investe em você. Então, quem aqui já andou de avião? Quem já andou de avião? Quem já andou de avião sabe, logo que você toma assento, quando o voo dá início, você recebe uma orientação que em caso de turbulência, a primeira pessoa que você tem, quando cair as máscaras lá, a primeira pessoa, no caso de turbulência, que você tem que oxigenar, é você. Não é a pessoa do lado, não é a criança, não. Você tem que oxigenar você. Ou seja, não adianta você querer ajudar alguém se você não estiver bem. A ideia é essa. Num caso de uma turbulência, de uma situação complicada, para ajudar alguém, você precisa estar bem. Então, essa é a ideia. Irmãos, ninguém gera riqueza através dos outros. Ninguém. O máximo que às vezes acontece é você ter um pai rico. E aí, se você tem um pai que tem recurso, você fica esperando ele morrer, para você e os seus irmãos disputar a herança que sobrou. Mas, se você não tem um pai rico, então a responsabilidade sua aumenta, porque é você que tem que fazer sua vida dar certo. É você. Eu sempre fui dessa ideia, e eu falei isso a vida toda, para os meus filhos e para Nair. Meu pai não deixou nada, não é culpa dele, até que ele tentou. Mas vai sobrar alguma coisa para os filhos, porque eu tentei administrar um pouco, mas eu não queria deixar nada para eles não. Para eles aprender a se virar, lutar. Então, a gente precisa pensar o seguinte: o que será no amanhã começa em nós hoje, na nossa vida hoje. Você é o seu maior negócio. Por isso, a gente precisa fazer um investimento na gente. E para isso, eu quero aprender com você algumas lições nesse texto. Quais os passos que eu preciso dar para poder vencer, eu mesmo vencer? Primeiro passo é o passo da ressignificação. Eu preciso me ressignificar. Olha o que diz o texto: vós na verdade intentaste o mal contra mim, mas Deus tornou bem, como vocês estão vendo agora, e tornou bem para fazer com que conserve a vida de muita gente. Não temais, nem vos assusteis, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Olha, se você olhar para a vida de José, com 17 anos, ele foi arrancado do meio da família. Eu fico vendo, às vezes, esses traumas que as pessoas alegam. Ah, meu pai não fez nada, minha mãe não fez nada, eu não tive apoio de ninguém. Você tem apoio e não valoriza. Eu conheço pessoas que estão aqui que só tem o emprego que tem por causa do pai que tem. Então, ele, com 17 anos, tentou matar José. Depois, venderam ele para uma caravana que passava. Essa caravana, alguém o vendeu no mercado de escravos lá no Egito. E ele ficou durante
13 anos. 13 anos longe da família. E olha, deixa eu falar algo para você. Quem fez esse mal para José foram os da própria família, foram os irmãos dele. Quando é alguém desconhecido que faz o mal contra você, você até suporta, você aceita com mais facilidade. Mas olha, quando é alguém que machuca você, que fere você, que você chama essa pessoa de irmão, aí dói, viu? Quando é alguém da própria família, machuca. José é arrancado da família com 17 anos. Aos 30 anos ele começa a governar. E como governador do Egito, Deus dá para ele uma sabedoria que o Egito nunca tinha vivido até então. Ele chega lá como escravo, mas ele é um sonhador, e ele instrui o Egito a economizar, numa visão, na interpretação de um sonho que Deus dá a Faraó, e José interpreta. Os irmãos saem da região onde estão e vão ao Egito comprar alimento. Na terceira vez, sobe todo mundo para o Egito. Jacó, todos os seus filhos vão para o Egito. José traz todo mundo e os coloca no melhor lugar na terra do Egito, na região de Gósen. Os anos passam. Jacó morre. Quando o pai de José morre, os irmãos foram falar com ele. Olha o que os irmãos falaram com ele. José, nosso pai, pediu para você não fazer mal para nós, pelo mal que nós fizemos para você. Nós tratamos você mal. Mas o nosso pai, quando tinha vida ainda, ele fez um pedido, que era para a gente fazer um pedido para você, não nos ferir da maneira que nós ferimos você. Nós te machucamos muito, mas não retribua da mesma forma. Aí José diz, na verdade, vocês intentaram mal contra mim, é verdade. Só que Deus transformou o mal que vocês intentaram contra mim em bem, para preservar a vida de vocês. Então, ressignificar é isso, é dar um novo significado para a vida, é você sentir para dar sentido. A psicologia, nós temos alguns psicólogos aqui, a psicologia, ela diz o seguinte, que toda experiência dolorosa, agressiva, essa experiência dolorosa e agressiva tem privilégio na nossa memória, é o que vem primeiro. Todo sentimento ruim, tudo aquilo de negativo que acontece com a gente, é o primeiro que vem na mente. Só que ressignificar é fazer o que José fez. Ele foi vendido como escravo, mas ele diz, tudo isso aconteceu para que pudesse acontecer o que está acontecendo aqui agora. Era Deus trabalhando lá atrás, para que a vida pudesse ser preservada, não só a minha, mas a de muitos que aqui estão. Então, para você vencer e gerar riqueza, você tem que enriquecer por dentro. Como que a gente enriquece por dentro? Quando a gente esquece os problemas do passado, os traumas que a gente viveu, e a gente começa a fazer algo novo. John Perkins, ele usa uma frase
ele usa uma frase o seguinte: aquilo que não me destrói, me torna mais forte. Então, se você que me ouve, passou por tantos problemas, por tantas dificuldades, tantas coisas ruins aconteceu na sua vida, mas se você está de pé, se você está aqui me ouvindo, então tem chance para você, tem esperança para você. Ei, aquilo que não te destruiu, te fortaleceu, fez você crescer, aprender, entender melhor a vida. O problema maior das pessoas é que as pessoas geralmente têm N história de dificuldade. Não é assim? A pessoa vai contar seus dramas. Ah, minha mãe não me quis, meu pai não me aceitou, meu pai me abandonou. E tem gente que vive esse dilema. E daí? Se isso aconteceu, e daí? Perdeu a oportunidade de ver você superando, vencendo, triunfando. É isso que você precisa colocar no coração. Ressignificar é isso. Não ficar vivendo os dramas de ontem, mas entender que você pegou tudo que passou de negativo e fez combustível para poder superar e vencer na vida. Se você não der um novo significado à dor que você experimentou, você jamais vai conseguir sair desse laço que você está. Por isso, você precisa criar um novo ambiente, ressignificar. Se você está vivo, Deus está dando a você uma oportunidade de você fazer algo que mude o seu amanhã, o seu futuro, e que mude também a história das pessoas que estão perto de você. Uma segunda lição que a gente aprende é que a gente precisa ter firme um propósito. O profeta Isaías diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Irmão, tem gente que não tem um propósito firme. Eu contei aqui de uma pessoa que eu e a Nair conhece, e ele ainda está vivo até hoje. Ele começava um negócio, passava 3 meses, parava. Tem gente assim, que nunca termina nada na vida. Ele tinha época que era plantar quiabo. Não, quiabo dá dinheiro. Mas aí ele desistia. Não, esse quiabo dá trabalho demais, vou plantar pimenta. E aí ele ia lá e fazia, ele tinha uma chácara, fazia um compromisso de venda de tantos quilos, tantas caixas de pimenta. Mas aí ele vai, isso não adianta, mesmo usando luva, isso arde demais, aí fica com esse cheiro o dia inteiro, vou mexer com pimenta não. E até hoje ele não mudou, nunca saiu do lugar, é tudo herança do pai. Nunca conseguiu nada. Irmão, tem gente que não termina nada. Você tem que aprender que você tem que focar e agarrar, como diz um colega meu, agarrar até o osso. Irmãos, você tem que lutar. Jesus orou até transpirar sangue. Então você precisa fazer a mesma coisa. Lembra da história de Ana, que queria ser mãe? Ela orou até alcançar o propósito. Nada fez Ana desistir. Propósito firme. Tudo dava errado, tudo conspirava contra. Se você olha, como diz eu não sei se foi o senhor que me mandou a história lá do pastor pregando sobre Ana, parece que tudo que você faz está certo, mas dá tudo errado. A outra que está errada perturbava, atrapalhava a vida, e ela era mãe todo ano, mãe de novo. Mas Ana teve um propósito firme. A Bíblia conta a história de um juiz que era mau, só que tinha uma mulher que tinha um propósito firme. Todo dia estava lá na porta do juiz. O juiz falou: eu sou mau, mas essa mulher está me vencendo nesse propósito. Então,
Pastor, quando é que eu vou começar um negócio e vai dar certo? Quando você tiver um propósito firme. Quando eu morei em Sanclerlândia, teve uma pessoa que mudou para Sanclerlândia, chamada Valdeni Barcelos. Valdeni Barcelos já tinha tido farmácia, mas teve uma dificuldade na vida e desistiu. Aí, muitas vezes, a Nair sempre teve que fazer alguma coisa para ajudar o Valdeni. Muitas cestas a Nair fez ajudando o Valdeni. Ele não... Todo jeito que fazia não dava certo. Estava sempre tendo que dividir com ele alguma coisa. Tinha 3 filhos pequenos. Teve um dia, depois de uma palavra que ele ouviu, ele disse: amanhã, ele disse à noite, amanhã eu vou dar um novo rumo para a minha vida e vou mudar a minha vida. Meu Deus, uai, eu tenho profissão, eu conheço muita gente, não posso ficar dependendo de cesta a vida inteira. Ele foi em Goiânia, encontrou um antigo amigo, pediu serviço e começou a trabalhar. E ele era bom de serviço. E ele focou, houve um foco, um direcionamento. Irmãos, ele firmou lá, surgiu uma proposta para ele fazer um investimento no estado do Tocantins. Ele foi para o Tocantins. Resumo da história: os 3 filhos, cada um dos filhos tem farmácia. Todos os 3 filhos têm farmácia. Formou em farmácia e é dono de farmácia. Ele, a esposa também tem a sua área de atuação. E ele hoje mora em Redenção, lá no estado do Pará. Tem fazenda, é dono de fazenda, e ele trabalha só com especialidade: inseminação para venda de touro para as pessoas. Ele só trabalha com isso, nem ganha dinheiro lá naquele Pará. Quando você conversa com alguém que tem propósito, você sente vibração na pessoa, vibração, entusiasmo. Então, irmãos, você precisa de ter propósito. Eu me lembro da história de uma moça que procurou um colega pastor, e falou com o pastor assim: pastor, eu quero ser médica, o que o senhor acha? O pastor olhou para ela e disse: deixa eu te fazer 3 perguntas. Primeira, gosta de ler? Ela não gosto muito. Segunda pergunta, tem namorado? E ela respondeu: sim, tem namorado. E terceira pergunta, você respeita os pais? Você mora com os pais, não é? Você respeita? O senhor sabe, de vez em quando a gente tem umas confusãozinhas lá, mas graças a Deus eu estou tentando. Ele falou: olha, se você não tiver um propósito firme, você não vai ser médica não. Infelizmente, deixa eu te falar. Primeiro, você não gosta de ler. Médico tem que ler muito. Você tem namorado, então namorado vai atrapalhar você nesse propósito aí. Tudo tem um tempo, não é hora de namoro não. E se você não obedece bem seus pais, olha, então vai dar problema. Vai dar problema, não vai adiantar. E isso é uma realidade, irmãos. Eu sempre costumo falar com as meninas que fica querendo namorar. Eu já pergunto logo: o rapaz é dizimista? Honra o pai e mãe? Gosta de estudar? Porque se a pessoa responde não, eu já falo: então foge desse cara, vai dar problema. Olha, se a pessoa não gosta de estudar, se a pessoa não se dá bem com os pais, e se a pessoa não é fiel a Deus, se a pessoa é infiel a Deus,
Irmão, quem é infiel a Deus não respeita limite nenhum. Nenhum. Se a pessoa é infiel a Deus, olha, deixa eu te falar, vai ficar quebrado e você ainda vai trabalhar e vai sustentar ele. É desse jeito que é a vida. A vida funciona assim. Então, qual que é o seu propósito? Tem que ter propósito firme. Aonde você quer chegar? Você quer se formar? O que você quer possuir? Porque se você não tiver propósito, Lewis Carroll, ele diz o seguinte: se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Por isso que você está andando aí, porque você não tem propósito. Aí você fica começando uma coisa hoje, outra amanhã. Hoje está pensando uma coisa, amanhã pensando outra. Não, você tem que ter uma firmeza, um direcionamento. Você tem que tomar uma escolha, uma decisão. Terceira lição que a gente aprende é que você tem que ter coragem de fazer uma reengenharia pessoal. Jesus disse para Nicodemos assim: não te maravilhe de ter dito, necessário é nascer de novo. Irmão, Jesus está conversando com um homem inteligente, era um príncipe, mas Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. O que Jesus estava querendo? Você tem que aprender a se reinventar. Há um jornalista, um americano, David Brooks: se você agir poderosamente, você vai começar a pensar poderosamente. Então, você vai mudar. Você tem que ter coragem. Nós temos um brasileiro, Rafael Rueda. Ele diz o seguinte: que quem não tem coragem de fazer, vai viver para contar a história de quem fez. Você não tem coragem de tentar, você não tem coragem de arriscar, então você vai viver a vida, vai trabalhar para alguém e vai contar. Eu tinha um patrão que era meio doido, fazia umas coisas meio doidas, arriscava, mas ele conseguiu superar. É assim a vida. Então, você precisa criar coragem para agir. Quarta lição que a gente aprende é a autocrença. Olha o que a Bíblia diz, Salomão fala: como imagina na sua alma, assim ele é. Aqui essa alma está falando de mente. Como você imagina na sua mente, é assim que você é. Do jeito que você imagina na sua mente no amanhã, no futuro, daqui 10 anos, daqui 20 anos, que jeito que você imagina? Você imagina andando a pé? Que jeito que você imagina? Ora, irmãos, Miguel Lucas, como dar sua vida melhor? Ele diz o seguinte: que o único pré-requisito para alta confiança é acreditar em si mesmo. É você que tem que acreditar em você. A grande questão é que a maioria de nossas crenças não fomos nós que decidimos, foram pessoas que nos lideraram. As pessoas: você não dá conta, filho, você não tem chamada para isso. Não, é você que tem que acreditar que Deus é Deus que dá. Você tem que focar naquilo que Deus coloca nas suas mãos. Eu preciso acreditar em mim mesmo, e para isso eu preciso desenvolver, próximo slide, o poder da postura. Eu preciso, até a forma de você vestir mostra. Não é a questão de marca de roupa, é a questão do alinhamento, do bom gosto. Às vezes a roupa é simples, não tem nenhuma marca, mas é engomadinha, arrumadinha. Então,
O sábio Salomão ensina: se mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Tem muitas decisões que a gente toma, muitas vitórias que a gente alcança, que não é por causa da força do braço, é pela postura, o jeito que você chega, a cabeça erguida, o olhar firme. É assim que a gente vence. Uma sexta lição: sonhar no meio dos pesadelos. Irmão, Jacó está cansado. Ele estava fazendo uma viagem. O que ele faz? Ele pega uma pedra e coloca como travesseiro. Está vivendo um momento difícil e ele sonha. Sabe o que é isso? É uma lição para a gente. Diga comigo: não posso esperar tudo favorável para sonhar. Não fique esperando as coisas boas acontecer para você sonhar. Não, irmão. Não fique esperando o vento acalmar para você semear. Não, semeie. O grande problema das pessoas é que muita gente fica esperando as condições favoráveis. Não, o ano que vem, se tudo tiver favorável, eu começo. É igual aquelas pessoas que vai fazer regime. Na próxima segunda, se Deus quiser, não coloca Deus nesse meio não. É questão sua, é decisão sua. Você precisa ter sonhos e acreditar neles. Deus só vai transformar os sonhos se você sonhar. Por mais que as coisas estejam complicadas, pense no seu negócio. Eu lembro do Darlan. O Darlan formou, trabalhava numa empresa de contador, porque ele formou em contabilidade. E aí ele veio tirar uma opinião comigo: pastor, eu estou pensando, o que o senhor acha? Eu continuo lá com o contador, citou o nome do contador. Depois o Lucas até comprou a empresa que era o Darlan trabalhava. E hoje ainda trabalha com você ainda? Ainda trabalha com o Lucas, o que era dono, o que era chefe do Darlan. Eu falei: Darlan, você é novo. Diz que novo não pode, ninguém pode errar, mas novo tem uma chance. O pastor Aídes até falou isso: novo, se você errar, dá tempo de começar de novo. Não pode errar, é na minha idade, eu não tem jeito mais de recomeçar. Mas novo, falei para ele: começa, tenta. Hoje o Darlan, irmão, tem lá uma turminha já trabalhando para ele. Se fosse esperar, estava trabalhando para o Lucas, porque o dono dele lá vendeu a empresa para o Lucas. Então, você precisa sonhar e tem que acreditar nos seus sonhos. Não fique esperando a situação ficar melhor. Não. Tem gente, irmão, que por causa das frustrações, das decepções, do fracasso, deixou de sonhar. E quando eu deixo de sonhar, eu sou visitado por pesadelo de uma vida fracassada. Então, ou você fica cheio de sonhos, ou você fica cheio de pesadelo. Jacó, a condição não era favorável. Ele tinha um irmão que queria matar ele estava fugindo, pegou uma pedra como travesseiro. Você tem uns travesseiros tão macios lá na sua casa, né? Dá para sonhar. Jacó estava tudo dando errado. Ele sonhou, acordou, e a Bíblia diz que ele se pôs a caminho. Deitou, colocou a pedra, deitou, dormiu, sonhou, e ele acordou, mãos à obra. Ele decidiu fazer uma aliança com Deus ali, quando ele acordou. Próximo slide.
fez Jacó um voto. Quando ele acorda, ele faz um voto. Ele faz uma aliança com Deus. Eu fico impressionado. As pessoas fazem aliança quando casa. As pessoas fazem aliança quando vai para a escola, para a faculdade, que você firma um contrato lá, uma aliança com aquela empresa. Você vai trabalhar numa empresa, você faz aliança com o seu patrão. A gente faz aliança com amigos, você constrói amizades fazendo aliança. Mas já prestou atenção que a gente não faz aliança com Deus para prosperar? Sabia que Jacó, a primeira coisa que ele faz quando ele acorda do sonho é fazer uma aliança com Deus para prosperidade. Ele faz um voto. Irmão, eu fico impressionado, porque a gente faz voto para tanta coisa, mas tem gente que tem medo de fazer voto para enriquecer. Irmão, dinheiro tem a ver com promoção de dignidade. É você ter seu carro, é você colocar o seu filho numa boa escola, isso chama dignidade. Eu sei que riqueza não é prioridade de Deus, mas eu sei que a prioridade de Deus é salvar você, é a sua alma, mas eu sei que riqueza faz parte do cardápio celestial. Então, a gente tem medo de fazer aliança com Deus sobre riqueza. Eu fico impressionado. Tem um povo aí, irmão, principalmente quando é sexta-feira 13. Tem um povo que ele sai para as esquinas, matando animal, fazendo aliança para poder prosperar. Tem gente que corta o próprio pulso fazendo aliança de prosperidade. Agora nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que tem controle de tudo, e a gente fica assim: eu estou orando, não sei se Deus quer que eu comece meu negócio ou não. Eu estou orando, eu acho que Deus me chamou para ser ajudante de pedreiro a vida inteira. Eu não tenho dom de ser pedreiro, não. Não tem mesmo, não. Já tem 10 anos que trabalha, ainda não sabe nem pegar a colher direito. Aí. Pelo amor de Deus, você vai ficar a vida toda assim. Jacó, ele fez um voto. Olha o voto que ele fez. Fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar, me der pão, me der roupa, e um dia possibilitar eu voltar, Ele será o único Deus da minha vida. E eu vou construir aqui, vou colocar um sinal aqui. Eu vou ungir uma pedra aqui, desse compromisso que eu estou assumindo com Deus. E de tudo que Deus me der, eu vou dar o dízimo. Irmão, ele faz um voto. Tem gente que fica naquele sistema antigo. Na minha geração de menino, irmão Joel, a gente cantava uma canção que era mais ou menos assim: eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. O que Jacó tinha? Hein, irmão, o que Jacó tinha nesse momento aí? Ele está saindo da casa do pai. Ele tinha o quê? Nada. O que ele tinha? O que ele tinha? Mas ele não tendo nada, ele faz uma aliança. Ele não tinha nada. Tinha nada. A única coisa que ele tinha era o azeite, e ele derramou todo o azeite que tinha sobre a pedra. Ele não tem nada, mas ele faz um voto: Senhor, se o Senhor me der tudo que o Senhor me der, tudo que o Senhor me conceder, eu faço uma aliança. Ele faz uma aliança hoje das coisas que ele está querendo no futuro. Eu vou fazer uma aliança e olha, eu vou fazer o melhor. De tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, o Senhor vai me prosperar, mas tudo que o Senhor me der, tudo, eu vou ser fiel a Ti. Bom,
Ele faz um voto e vai trabalhar de empregado. Trabalhou 7 anos de graça para casar com uma pessoa e ainda foi enganado. Aí trabalhou mais 7, recebendo para casar. 14 anos. Aí depois dos 14 anos, ele sentou com o patrão. Vamos fazer um negócio? Seguinte, o senhor tem muita ovelha. Todas que nascer branca é minha. E as malhadas é do senhor. Aí só nascia branca. O patrão, não, vem cá. Vamos fazer um outro negócio. As malhadas é sua e as brancas é minha. Aí só nascia malhada. Irmão, passou 20 anos. Quantos anos se passou? 20 anos. Quando Jacó fez o voto, ele tinha o quê? Ele tinha o quê? Nada. Tudo depende de você. Tinha nada, mas ele falou: eu quero mudar a minha vida. O problema da gente é que você quer mudar amanhã, irmão. Não, gasta tempo. Você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que ralar, você vai ter que aprender uma profissão, você vai ter que começar, você vai ter que conquistar amigos. 20 anos, quanto tempo? Lê o próximo texto. E o homem, está falando de Jacó. Esse homem aqui é quem? Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Tornou o quê? Rico. E teve muitos rebanhos, muitos servos, muita serva, muito camelo, muito jumento. Camelo naquela época, irmão, era a SW4 de hoje, é as Pajero, é os Porsche. Camelo. Só os mais ricos tinham camelos. Tem uma versão que diz: ele se tornou riquíssimo. 20 anos. Ele foi trabalhar de empregado, não tinha nada, mas ele ele fez um voto, fez um voto, fez um voto. Irmão, há um texto lá de Salomão, esse texto. Quanto ao homem a quem Deus conferiu bens e riqueza, lhe deu o poder deles para comer, receber sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Repita comigo: riqueza é dom de Deus. Irmãos, se é dom de Deus, a gente tem que pedir. Deus me dá o dom de gerar riqueza. Deus me dá o dom de abrir meu próprio negócio e prosperar. Deus me dá o dom, se eu continuar trabalhando de empregado, o patrão reconheça meu trabalho e sabe que eu estou ajudando ele a prosperar e me pague um salário melhor para mim poder não sair. É assim, irmão, a vida. Me dá o dom. A gente canta um hino, mas não coloca em prática. A gente canta um hino, pastor Fabiano. Eu esqueci quem é o compositor, mas tudo que eu tocar, abençoado será. Mas fica só blá blá blá. Eu não coloco em prática, uai. Ora, se eu toco aqui, isso aqui precisa multiplicar, uai. Precisa prosperar, precisa melhorar. Então, se você não tomar uma decisão de fazer uma aliança com Deus, as coisas podem até ir bem, mas não para sempre. Pode até dar certo, mas não sempre. Agora, se você faz uma aliança com Deus, as coisas mudam. Irmão, a pessoa só de ouvir o Evangelho, aceitar a Cristo, vir para a igreja e colocar o Evangelho em prática, a vida dela já melhora. Agora imagina quando ela faz voto, aliança com Deus. Se o Evangelho entrando no coração, a vida já melhora. Então Jacó, ele decide fazer uma aliança com Deus e honrar a aliança que ele fez. Ele faz um pacto de riqueza. Tem um bilionário, foi o primeiro bilionário da história, um dos homens mais ricos de todas as épocas. Você pode pesquisar sobre ele. Ainda não houve na terra alguém que alcançou tanta riqueza como John Davidson Rockefeller. Ele diz:
eu nunca teria dado o dízimo do meu primeiro $1.000.000 se eu não tivesse dado o dízimo dos meus primeiros $1.000. O homem mais rico que já houve na terra, e não teve outro que ainda alcançou a riqueza dele. Ele chegou a dar dízimo na igreja onde ele congregava de $1.000.000. Mas ele disse: eu nunca teria dado $1.000.000 se quando eu ganhava apenas 1.000 eu não dizimasse dos 1.000. Questão é voto. Voto. O problema é que a gente aceita a pobreza como um tipo de mecanismo que vem do céu sobre a nossa vida. Bem-aventurados pobres, e a gente coloca isso na mente como se isso fosse de Deus para a vida da gente. Não, irmãos, não é verdade. O que eu quero nesta noite com essa palavra, eu quero convidar você para você fazer uma aliança com Deus de prosperidade. É a última palestra desse seminário, mas hoje a ideia é que essa noite fique marcada com a unção de geração de riqueza. E eu queria muito que você fizesse um voto. Só que antes, eu quero dar alguns conselhos para algumas pessoas aqui que vão prosperar. Deus vai abrir porta, você vai prosperar, e eu quero deixar esses conselhos para você. O primeiro conselho é do Warren Buffett: não apenas satisfaça os seus clientes, encante os seus clientes. Se você só satisfazer, eles podem não voltar. Mas se você encantar eles além de voltar, eles ainda vai trazer outros para conhecer você, só por causa do trabalho que você faz. É por causa do bom trabalho que a senhora faz, fazendo a saia, a blusa, é que tem outras que vai lá, porque a senhora fez tão perfeito, quer que seja a senhora que faz a dela. Ele diz o seguinte: qualquer um que possui cliente feliz tem a chance de ter um futuro bem melhor. Se você tiver um cliente feliz, pode ter certeza que ele vai voltar lá na sua empresa. Irmãos, quando você é bem tratado no lugar, tem uma panificadora que eu como pão. Olha onde é que eu moro. Meu Deus, eu vou quase lá em Cesarina para comprar pão. Não tem cabimento. Mas o jeito que o povo trata a gente lá, a forma prestativa, educada. Meu Deus, eu tenho dia que eu vou no outro lugar, e eu falo assim: trocou o lugar do pão hoje. Como é que pode? Segundo conselho para você, o dia que você tiver cliente, segundo conselho: se você não disser para o seu dinheiro aonde vai, depois você vai perguntar: para onde foi o meu dinheiro? É você que tem que dar direcionamento para o seu dinheiro. É você que precisa saber no que você vai investir. Porque se você não tiver cuidado, a culpa não é de Deus que abriu as portas. Ah, pastor, mas eu fui dizimista. Mas você não está administrando, não é culpa de Deus, é culpa sua. Terceiro conselho: dinheiro é uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, se você não souber usar, vai te machucar. Uma faca mal usada corta, um martelo mal usado destrói. O mesmo vale para o dinheiro. Ou você administra bem, ou ele destrói você. Se você não tiver cuidado com o dinheiro, ele acaba com você, acaba com o seu nome, acaba com a sua história. Então, saiba administrar bem. Quarto conselho: cuidado com as pequenas despesas. Benjamin Franklin, presidente americano,
Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afunda um grande navio. Você não faz conta, não? Hã? Vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Tem que ter controle. Quer gerar riqueza? Aprenda a administrar. Tenha controle. E o último conselho: jamais gaste seu dinheiro. Thomas Jefferson, ele dizia: jamais gaste seu dinheiro antes de possuí-lo. Cuidado com o cartão de crédito. Você não tem o dinheiro e vai usar? Cuidado. Uai, você não tem, você tem um cartão de crédito, mas você não tem o dinheiro. Deus o livre, você esquece o dia do pagamento do cartão. Você já vai pagar juro do mês, mesmo devendo só um dia. Você vai pagar juro do mês inteiro. E demora para você ver. Eles vai lá, corta o seu cartão e põe o povo para te ligar o dia inteirinho. Ainda mais hoje tudo eletrônico. Toda hora recebe uma ligação, não tem jeito. Não tem? Espera um pouco. Não é o momento. Não é a hora. Fiquem de pé, por favor. Quero, antes de chamar você à frente hoje, eu quero convidar você para fazer uma aliança com Deus. Uma aliança. Eu vou falar e você vai repetir. Feche seus olhos. Você não é obrigado. É se você quiser, você vai ouvir primeiro. Se você não quiser, é só não falar. Eu vou falar e você repete, se você quiser fazer essa aliança. Repita assim: Pai, eu creio na tua palavra. E hoje, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Uma aliança de riqueza. Uma aliança de prosperidade. Uma aliança de realização. E a minha aliança que faço contigo é: tudo que me deres, tudo, eu devolverei o dízimo. Eu faço essa aliança e faço em o nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero orar por você. E eu quero que você saia do seu lugar fazendo essa aliança com Deus. Jacó, ele prosperou fazendo uma aliança com Deus. Tudo que ele recebesse, ele entregaria o dízimo. E a Bíblia diz que ele se tornou rico, riquíssimo. É você pedir para Deus: Deus, me dá o dom de administrar. É responsabilidade sua. Você pode trabalhar em 2, 3 empregos. Se você não administrar o que você ganha, não é culpa de Deus, é culpa sua. Eu já vi gente ficar impressionado. Meu Deus, ganha só esse tantinho, deu conta de reformar a casa. Como é que pode? Administração. Tem hora que não dá para usar a marca que a gente quer. Tudo tem um tempo. Tudo tem a hora. .
Às vezes, muita coisa a gente só quer para mostrar para as pessoas que estão perto da gente que a gente tem. Não há uma necessidade. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar as suas finanças. Ainda dá tempo. Pastor, eu vou começar meu negócio próprio. Eu vou vender esterco. As pessoas precisam colocar adubo nas plantas. Eu vou começar. Comece. Planeje alguma coisa séria. E tenha um foco firme. Busque orientação de Deus. E persevere. Quem vai ser empreendedor nem sempre dá certo da forma que a gente planeja inicialmente. Vou comprar um caminhão e vou trabalhar. Eu estou vendo um aqui. Pergunta os desacertos. Às vezes que dá errado. Não, eu vou comprar uma máquina, uma PC, para mim furar poço para o povo. De vez em quando, se você não é o responsável, diz que é o oi do dono que engorda o boi. Então, se você vai colocar funcionário, se você errar na escolha, o dia que atolar essa PC lá, que ela não conseguir sair, você está enrolado. Você vai gastar muito dinheiro de muito tempo. Não, pastor, eu vou vender peças de carros, porque os carros estão só aumentando. Então você tem que atender bem, ser honesto na venda, para os clientes ficar encantados com você. Quer fazer uma aliança com Deus hoje? Quer pedir para Deus: Deus, muda a minha história financeira? Você vai ver que Deus é fiel para mudar, quando a gente honra aquilo que a gente faz de compromisso aos olhos de Deus. Então eu vou descer e eu quero convidar você, enquanto o Ministério de Louvor canta, eu vou junto com os pastores, vamos orar e vamos abençoar, para que a bênção da prosperidade seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.